frases de Abraham Lincoln. É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida. Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Deus deve amar os homens medíocres. Fez vários deles. Não te esqueças que os estranhos são amigos que ainda não conheces. Só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Quando pratico o bem, sinto-me bem. Quando pratico o mal, sinto-me mal. Eis a minha religião. Podeis enganar toda a gente durante um certo tempo. Podeis mesmo enganar algumas pessoas todo o tempo. Mas não vos será possível enganar sempre toda a gente. A melhor parte da vida de uma pessoa está nas suas amizades. Pecar pelo silêncio quando se deveria protestar transforma homens em covardes. O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Quase sempre a maior ou menor felicidade depende do grau de decisão de ser feliz. Nenhum mentiroso tem uma memória suficientemente boa para ser um mentiroso de êxito. O meu pai ensinou-me a trabalhar, não me ensinou a amar o trabalho. Ninguém é suficientemente competente para governar outra pessoa sem o seu consentimento. Os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. O caráter é como uma árvore e a reputação como sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela, a árvore é a coisa real. Nunca devemos mudar de cavalo no meio do rio. A perda de um inimigo não compensa a de um amigo. Nosso Senhor ama os pobres, por isso fez tantos. Um boletim de voto tem mais força que um tiro de espingarda. Tato é a capacidade de descrever os outros tal como eles se julgam. O que mata uma doninha é a publicidade que faz a si própria. Ando devagar, mas nunca ando para trás. Nenhum homem jamais se perdeu em uma estrada reta. Você não consegue escapar da responsabilidade de amanhã, esquivando-se dela hoje. Eu destruo meus inimigos quando faço deles meus amigos. Frequentemente é necessário mais coragem para ousar fazer certo do que temer fazer errado. O autorrespeito é a raiz da disciplina. A noção de dignidade cresce com a habilidade de dizer não a si mesmo. Nenhum homem tem a memória tão boa para se tornar um mentiroso bem-sucedido. Senhor, minha preocupação não é se Deus está ao nosso lado. Minha maior preocupação é estar ao lado de Deus, porque Deus é sempre certo. Para você que está chegando agora, criticando o que está feito, deveria estar aqui na hora de fazer. Não sejas um especialista em usar a crítica ao que está feito como pretexto para nada fazer. Assina aquele que fez, quando no momento de fazer, não sabia como. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor. Tudo aquilo que sou, ou pretendo ser, devo a um anjo, minha mãe.
Acho difícil que o indivíduo, contemplando o céu, possa dizer que não existe um Criador. Não poderás ajudar os homens de maneira permanente se fizeres por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios. E no final das contas, não são os anos em sua vida que contam, é a vida nos seus anos. A face de um velho amigo é como um raio de sol por entre escuras e sombrias nuvens. Não fortalecerás os fracos por enfraquecer os fortes. Não ajudarás os assalariados se arruinares aqueles que os pagam. Não estimularás a fraternidade se alimentares o ódio. Não sou obrigado a vencer, mas tenho o dever de ser verdadeiro. Não sou obrigado a ter sucesso, mas tenho o dever de corresponder à luz que tenho. As pessoas são, em geral, tão felizes quanto decidem ser. Não os critiquem, são eles exatamente o que nós seríamos sob idênticas condições. É difícil tornar infeliz o homem que se sente digno e louva o grande Deus que o criou. Nunca conseguirás convencer um rato de que um gato traz boa sorte. Pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. Tenha sempre em mente que a sua resolução de atingir o sucesso é mais importante do que qualquer coisa. A demagogia é a capacidade de vestir as ideias menores com palavras maiores. Casamento não é o paraíso nem o inferno, é apenas o purgatório. A melhor forma de destruir o seu inimigo é converter-lhe em seu amigo. As coisas chegam para aqueles que esperam, mas somente as coisas deixadas por aqueles que agem rápido. Uma pessoa será tão feliz quanto sua mente decidir. Eu sou a favor dos direitos animais, bem como dos direitos humanos. Essa é a proposta de um ser humano integral. À noite, quando começo a pensar nos meus defeitos, durmo imediatamente. Todos gostam de um cumprimento. Não me interessa nenhuma religião cujos princípios não melhoram nem levam em consideração as condições dos animais. O amor é a coisa mais alegre. O amor é a coisa mais triste. O amor é a coisa que eu mais quero. A mão que embala o berço governa o mundo. Tem direito de criticar o que tem coragem de ajudar. Não importa o ninho, se o ovo é de águia. Se a amizade é o seu ponto fraco, então você é a pessoa mais forte do mundo. Eu entendo que um homem possa olhar para baixo, para a terra e ser um ateu, mas não posso conceber que ele olhe para os céus e diga que não existe um Deus. Se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu 5 minutos afiando meu machado. Eu não gosto daquele homem. Eu preciso conhecê-lo melhor. O tempo não espera por homem nenhum. Não criarás prosperidade se desestimulares a poupança. Não criarás estabilidade permanente baseada em dinheiro emprestado. Não evitarás dificuldades financeiras se gastarem mais do que ganhas. Não poderás ajudar os homens de maneira permanente se fizerem por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios. Se a amizade é o seu ponto fraco, então você é a pessoa mais forte do mundo. Aqueles que procuram pelo mal nas pessoas, com certeza o encontrarão.